mas ela é uma velha feiticeira. É mãe Cassiana, só trabalha pra vencer. Sai, azar, aqui não é o teu lugar. Vai pra casa da feiticeira, que é pra ela te benzer. Estava numa macumba com azeite de dendê. Estava numa macumba com azeite de dendê, mas ela é uma velha feiticeira. É mãe Cassiana, só trabalha pra vencer. Mas ela é uma velha feiticeira. É mãe Cassiana, só trabalha pra vencer. Quem é esse preto vai curador? Quem é esse preto vai curador? Ele prepara as ervas, seu moço, e a retirador. Ele prepara as ervas, seu moço, e a retirador. Ele é Pai Chico de Angola, na paz do Senhor. Ele é Pai Chico de Angola, na paz do Senhor. Quem é esse preto vai curador? Eu vi preto velho de Angola, eu vi as sereias do mar. Eu vi preto velho de Angola, eu vi as sereias do mar. Pai José, toma conta desses filhos e tira a areia do porão do mar. Pai José, toma conta desses filhos e tira a areia do porão do mar. Eu vi preto velho de Angola, eu vi as sereias do mar. Eu vi preto velho de Angola, eu vi as sereias do mar. Pai José, toma conta desses filhos e tira a areia do porão do mar. Pai José, toma conta desses filhos, tira a areia do porão do mar. Boa noite, meus filhos. Boa noite, meu velho. Salve, Pai Oxalá. Salve, Salve, Pai Obalaí. salve. Xiu, epa, babá. Epa, babá. Opa, babá. Como é que meu Dá filho uma tá, meu chegada. filho? Salve a minha chegada. Salve a chegada dos bons espíritos. Salve as almas. Salve. E graças a Deus, meus filhos. Mais uma vez. O que vamos hoje, meus filhos? Falar nesta querida terra, neste querido projeto, dentro de outro projeto, meus filhos. Vamos falar de caridade, né, meus filhos? É isso aí. Caridade individual e caridade mútua. O que você entende por caridade, meu filho? Para criarmos um diálogo com os espíritos? É. Meu preto, meu fogo. Caridade, para mim, hoje tem bastante profundidade. E hoje, a partir da caridade comigo mesmo, né? E se estende para as outras minhas partes que estão todos próximos, né? Conhecido e desconhecido, encarnado e encarnado. Porque toda essa conceituação, ela transcende a morte, transcende as aparências, transcende as distâncias, transcende tudo que se estende. E, como tudo é infinito, transfinito e mais além, eu sei que a caridade ela tem outras profundidades, como os próprios segredos do fundo do mar, né? Tem muita coisa para ser descoberta, ser estudada e ser vivenciada, que é o mais importante. E caridade, sintetizando na convivência, é
isso de sentir que o outro está na vibração, na convivência, dá para sentir que tem aquela alma, como age, como procede. Não importa se ofende, se agrada. É o que é uma das manifestações do Espírito, para que aquele que tem olhos para ver, que está também conectado com o Espírito, possa manifestar essa caridade. A gente fala aqui em mão dupla, mas em vários sentidos. Às vezes até sem saber para quem se pode fazer caridade, de acordo com a lei do amor, com a ordenança dos mestres. É isso, caridade vai muito além do significado que nós temos na nossa cultura e até nos estudos anteriores, porque a vida é sempre renovada em todos os aspectos. Caridade é muito dita, né, meu filho? A caridade é muito falada. Bastante. Será que é pouco ou muito aplicada? E aí, fico pensando na época das senzalas, que se falava muito sobre isso, e falo das senzalas porque trago toda a experiência de lá, porque é a prova do médium, hoje em dia, é de se ter, de se receber um preto velho com humildade, é uma prova e uma caridade enorme dos meus musanfios e dos médios de estarem recebendo todos os pretos velhos e pretas velhas nas suas vidas, nos seus corações, visitando as histórias, quando a gente visita a história de outros seres, seja eles desencarnados ou encarnados, quando a gente se abre para receber as histórias de outrens, nós estamos já fazendo uma caridade. Caridade, ao mesmo tempo, quando se fala Pai João, é algo tão complexo e algo tão simples. O complexo da vida é falar simples. Ser simples é complexo. Difícil é falar rebuscado, né, meu filho? Às vezes é no falar e às vezes é no falar silencioso, que é na atitude, né? É complexo ser simples, principalmente comparando a água dentro do óleo, né? Você não se mistura, mas é líquido. Parece E nessa sociedade, aliás, em qualquer sociedade é complexo ser simples. Parece que o ser humano tem um medo de ver suas coisas indo embora. É um completo vazio quando os musanfios ficam vendo as coisas indo embora, né, meu filho? Ainda se desvincular, se desapegar é uma coisa muito difícil. E às vezes a primeira caridade que nós fazemos é deixar que as coisas fluam, é se desapegar das coisas que se tem. Talvez é a mais difícil. Começando a falar da mais difícil, né, meu filho? E aí, vou trazer uma história, né, meu filho? É bom. Uma vez, um senhor foi um senhor muito organizado, muito metódico, foi pedir para os seus criados para se desbulhar o milho numa fazenda.
E foi achado por uns desses criados um pedaço de ouro no milho. E esse pedaço de ouro era o que um escravo tinha escondido para poder ter sua liberdade. Aí eu às vezes fico perguntando, ainda não cheguei no final da história, mas naquela época a única necessidade que se tinha era de tudo que se achava já era um proveito para se conseguir conquistar sua liberdade. E esse escravo, ele guardou esse pedacinho de ouro para poder, na hora da sua, juntar suas migalhinhas, a migalhinha do um, a migalhinha do outro, para poder, na hora da liberdade, comprar, né? Ter o seu direito de liberdade. E esse senhor ficou atrás desse ouro. Ele ficou desconfiado. E ele armou uma para esse escravo. Mas o filho desse escravo percebeu todo esse movimento e pegou esse ouro e ele comprou, porque de vez em quando nós éramos escolhidos para se ir na cidade para fazer algumas compras com os senhores. Ele escolhia os escravos mais bonitos, mais sábios, mais vistosos, colocavam-se roupas e aqueles que falavam melhores, que tinham um pouco de alfabetizado maior, de letrados, né? Eram mais letrados, eram mais bonitos. E esse menino foi, esse adolescente, e ele usou esse pedaço de ouro e comprou tudo que tinha de comida e de que tinha necessidade que ele escutou dentro da senzala para todos os seus companheiros, toda a sua família. E aí eu pergunto, às vezes essa herança que vem suja, que vem achada, que vem de mãos, mas que às vezes depois vem com uma atitude consertada, é onde se tem os pequenos gestos. E às vezes a gente quer fazer um gesto escondido, a gente quer fazer as nossas coisas escondidas, e às vezes a gente não sabe se é errado ou se é certo, e chega a certeza do Pai, a certeza de Oxalá, a justiça dele, e vai e faz acontecer, né, meu filho? E reparte. Mas eu pergunto àqueles que estão procurando seus ouros ou que ficaram arrependidos com esse tipo de atitude, que se possam estar hoje calmos, que possam se abrandar os seus corações, para que aquilo que é do uso do corpo, que é se comprado, não é a mesma moeda que se usa e que se compra com a força e o ouro do coração, o ouro da alma. Os filhos estão achando que os tempos espiritual é o mesmo tempo de Deus, é o mesmo tempo da terra, e não é, meus filhos. Ainda se tem uma confusão bastante deturpada de complexidade, de simplicidade, de como se viver, de questionamentos, assim é melhor, assim é pior, eu prefiro assim, faça desse jeito. E vemos muitas famílias também com andarem nessas questões e metodologias de herança. Tem muitos aí que ficam esperando, né, por esses sentados, descansados, esperando por alguma coisa para se cair do céu. E não é o ouro, e não é esse ouro do orgulho, da avareza, o orgulho de se querer e ficar
lançando um tipo de reze, um tipo de decreto para o outro cair, para você se aproveitar, né, meu filho? Ainda existe muita coisa por detrás da palavra caridade, porque a fala, ela diverge da ação do corpo, do movimento do corpo. E com certeza tem muita coisa por trás de tudo isso. E o preto velho, ele é visto como uma coisa ainda preconceituosa. Ainda também se pinta preto velho. Ainda também se fala de preto velho sem reconhecer. Mas eu quero dizer que, por um dos representantes de uma das falanges de preto velho, eu posso dizer que não somos tão ruins e essa coisa ruim que vocês não sabem dessa informação e um pouco das nossas histórias. E muita gente ainda que se está falando e está escutando, né, esses vídeos, essas mensagens nossas, e fica se perguntando o que é um preto velho e ainda vai voltar, ainda vai comentar, ainda vai botar um gostei, né, aquele bichinho do gostei. No quesito de saber o que se está falando. E não é saber o que se está falando. É escutar. É abrir e sentir o que está acontecendo. Porque essas mensagens estão vindo do alto. O preto velho, ele só é usado como um canal, como às vezes as pessoas são usadas para conversar. É igual um diálogo daqui de baixo. É uma conversa e um diálogo de deuses, de um Deus falando com outro Deus. Não falo deuses no quesito que existe mais de um Deus, mas deuses na forma abençoada, querendo dizer que nós somos abençoados. Nós temos todo o privilégio e toda a condição de escolher o que vamos seguir, o que vamos fazer, o que estamos fazendo, ou o que vamos fazer agora. Mas nós não paramos para perceber o que estamos fazendo. Qual é o movimento que se dá para que nos leve aos ambientes e às ações que estamos se fazendo. Essas como desse menino que achou um pedacinho de ouro e comprou todo o que o clã, todo o que a família precisava, escondido do pai através de uma atitude que ele lá brechava, escutava e via que o movimento não era bom. Ele tentou limpar uma coisa que não era dele e que ao mesmo tempo era no direito dele, porque se estava sobre também as mãos dele, estava ali ao alcance dele. Naquela época tudo que tinha que ser rápido, porque se pegasse, toda a família ia junto. Às vezes a gente pensa no futuro e a gente esquece do hoje. Às vezes a gente quer matar a fome do futuro, mas primeiro precisamos matar a fome do hoje. Porque como vamos estar fortes para o futuro, meu filho? A gente programa muito e a gente escreve muito num papel o que a gente quer. E às vezes a gente não consegue nem a metade do que a gente quer. E às vezes não está no quesito de Olorum permitir nem a metade do que a gente escreveu. Às vezes ele só quer que a gente perceba o que é que a gente está fazendo e por que é que a gente quer tudo isso. Para que tanta coisa, meus filhos? Eu já vi tanta coisa acontecer, como hoje eu já vejo. E se eu pudesse, meu filho, se eu pudesse, eu deixava uma mensagem somente do silêncio. Estamos e vamos pedir há muito tempo aqui
vocês vão escutar muitas vezes a questão da caridade e do silêncio. Que Dona Maria Redonda está pedindo para todos do seu clã, todos da sua falange, se assentarem um pouco, ficarem um pouco em silêncio e perceber as ações que se estão fazendo. Ainda é pouco compreendido nos diálogos e, com certeza, quando se começa a se agir, aí é que é completamente desvalorizado, meu filho. Completamente. Porque se nem a palavra está dentro do quesito do compreender, piorou são as ações. Então, quando está tudo torto, quando está tudo embaraçado, nós silenciamos. É o que deveríamos fazer todos os dias, é silenciar, porque orar é silêncio. A prece é preciso se silenciar para escutar o que o coração diz. Não adianta só escutar e dizer que tem muito trabalho. Muito trabalho sempre vai ter, meus filhos. Mas Pai Oxalá escolheu para eu ser um preto velho especificamente para se falar das coisas do coração. Por isso que o meu ponto faz: e tirarei a do porão do mar. Nós temos um porão do mar dentro de nós. Quando às vezes a gente pede para que uma alma se vá para o porão do mar sagrado, vá para o porão do mar sagrado, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter muita força e tem que ter passado por esse silêncio para não dizer para ele entrar na gente, porque esses irmãos somos nós. Tem espírito desencarnado que precisa realmente ir no choque anímico. Realmente. Mas tem outros que precisam só ser escutados. E outros que você precisa falar palavras de fé, palavras de força. Trabalho tem, né, meus filhos? Como tem nessa casa, como tem em outras casas, tem em vários lugares. Como tem um trabalho espiritual e o trabalho material. Mas tem pouco trabalhador, meus filhos. Bastante. Mestre, eu gostaria que muita gente ouvisse sobre isso que é o mérito do coração, que está relacionado com a compaixão, com a caridade. Como eu falei, que começa a partir da gente, né? De deixar a consciência visualizar o que a gente é para fazer esse apocalipse interior, separar o joio do trigo e atentar para o Evangelho, para várias passagens do Cristo que tem muito implícito nas entrelinhas essa compaixão para com o outro, mas também para com consigo. A primeira coisa que eu posso vir a dizer e falar sobre compaixão, meus filhos e moçanfias, nessa linda noite de luar, é o silêncio que nós estamos ressaltando e pedindo muito, rogando por vocês. A gente vê muitos movimentos, mas estamos vendo muitos movimentos atrás de movimentos e não estamos vendo a escuta e percebendo a escuta de vocês. Então, primeiramente, aquela velha historinha de silenciar e de se meditar
nas obras do Cristo, no que Ele deixou, nos espaços que nós precisamos ainda reforçar dentro de nossa compaixão, é primeiramente o nosso silêncio, escutando a pulsação do coração, escutando o nosso ar entrar, pedindo as boas vibrações, pedindo aos nossos anjos de guarda, orando com certeza bastante, porque é através desse campo construído que nós vamos começando a construir, através desse silêncio, uma onda leve, ressonante, uma onda magnética bastante fluídica, amorosa, dentro da amabilidade que se começa a acontecer. E é esse motor, a compaixão é esse motor que às vezes a gente está com vontade de abraçar o mundo todo. E às vezes a gente não sabe como é. Você vê que tem muitos Musanfi querendo abraçar, mas não tem espaço para o povo trabalhar. E aí, por demorar tanto, eles acabam se entristecendo e acabam entrando em depressão. Porque compaixão, como tudo, tem sua troca. E é preciso, às vezes, escutar o coração, porque o coração, ele é o relógio, ele é a bússola da alma. Ele vai te indicar para onde você deve ir, o que você deve fazer, porque os fios buscam muito fora, meus fios. Buscam muito longe e as coisas estão muito perto de nós, estão do lado da gente. Os fios buscam quadras e quadras e quadras, busca nesses buscador que é no seu nome e tá na frente dos meus Musanfi e vocês não veem, meus filhos. O tempo vai passando e quando chega a hora dos meus Musanfi agir, aí já as baladadas já passou, você olha para a vida, você já tá velho e você acha também que a velhice não é uma coisa produtiva. Aí é que tá. E ainda começa a deturpar coisa atrás de coisa e acaba que não fazendo nada. Então, eu sugiro que primeiramente, após o silêncio e a prece, os meus Musanfio vibre naquela seguinte frase conhecidíssima: não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Compaixão, ela vem através disso, mas para isso, o movimento desta frase, o movimento desse mantra, precisa ser silenciado e compreendido, porque se tiver um movimento atrofiado ou um movimento que não esteja dentro da significância desse mantra, você não sabe e não consegue compreender compaixão. Eu digo não sabe, não é porque não está no quesito de não querer saber de sapiência, de inteligência, mas é de compreender o movimento. Porque um movimento é dentro de sempre de outro movimento, né, meu filho? E para mim, compaixão é isso. Eu queria ressaltar essa questão da escuta, para que nossas almas todas possam se aprofundar e valorizar o silêncio, porque muita coisa se ouve pelos ouvidos, mas quem escuta e vibra é a alma. E quando na alma vibra, se fala pouco e se faz. O resultado da escuta é a ação coerente, né? Correspondente com o que foi escutado. E eu acredito que seja isso que vós falar sobre as pessoas sabem muito na questão do intelecto, mas quando chega a hora de isso que está na cabeça se tornar ação, aí não se vê esse movimento
correspondente. Geralmente o filho se afeta, né? Porque aquele mesmo lugar do silêncio que o meu filho falou da alma, que é a escuta, que é o coração, é o mesmo movimento da afetação. Então, quando a gente silencia, a gente consegue. A primeira coisa dentro do silêncio, a gente tem que diferenciar e separar as emoções. O que é de depressão, o que é de alegria, o que é de movimento contrário ao outro. Porque se o filho faz um movimento contrário ao que está sendo dito e o que está sendo tentado fazer o outro compreender dentro de uma oportunidade que está sendo feita, e o filho se distancia, significa que o meu filho está fazendo uma ação que não é produtiva, né, meu filho? É totalmente contrário ao que está sendo pedido. Com certeza. E tem muita gente fazendo isso. Eu posso falar um pouco dessa casa, né? Dentro desse movimento que nós, pretos velhos, que andamos aqui, estamos percebendo, mas que o mundo todo ele age dessa forma. E geralmente o ser humano só funciona nesse quesito e vai ver as afetações dele. Ele se afeta muito rápido. Ele se modifica muito rápido. Ele se coloca-se, ele só escreve o seu laudo muito rápido. Ele mesmo já coloca o seu laudo, ele já sabe o que é que se é. Então ele bota uma série de instrumentos e de objetos e de coisas que ele mesmo está sendo o médico dele mesmo, ele mesmo está sendo o buraco dele mesmo, e ele não quer quase nunca trazer a solução para o seu problema. Ele está sempre solucionando, tentando solucionar com outro problema. Por isso que eu falei dos movimentos atrás dos outros movimentos. E nem completando, somando a essa sequência de movimentos, né, como um lago, muitas ondas a partir de um toque. Por essa razão é que o Cristo pede o perdão 70 vezes 7, né? E que é muito mais que esses números. É para no silêncio se ver o que sobra e o que falta e agir a partir dessa percepção. Os números tem outra coisa interessante, porque nos estudiosos, e vou começar a falar um pouco brevemente nesse vídeo, que depois vai virar um vídeo, nesse momento, sobre a questão da perfeição dos números, que às vezes precisa se tomar cuidado com os estudiosos e com tudo que se faz de metodologia, seja na geometria sagrada ou seja em qualquer outro método que você use, porque se você não usar esse silêncio e não se conhecer a ponto de saber como você chegou até essa metodologia, pode virar uma fuga, compreende? Pode virar uma fuga de você usar a metodologia para você afastar o contato do que você precisa resolver com a coisa que você se afetou, ou com a pessoa que você se relaciona, ou com todas as pessoas e todas as humanidades. Eu falo todas porque acaba se criando vários monstruozinhos aqui, e ele acaba querendo, quanto mais só o ser humano quer ficar, mais gente ele fica em cima dele. É tudo ao contrário. É
desse jeito mesmo. Né, meu filho? Porque é a nossa voz interior. Não tem jeito. A voz interior, ela é muito forte. Uma hora, você só diz que Deus não existe, que Olorum não existe, só se você realmente quiser. Mas todas as oportunidades, até mesmo os sentidos, eles são inteligentes a ponto de ter um alarme natural e ele indicar as horas, indicar a bússola de tudo que nós precisamos. É por isso que Pai José, disse que a gente busca muito longe o que está muito perto. Tudo que nós precisamos está perto de nós. Se está distante, é porque a gente está com pouca fé. Se a gente parar um pouco para perceber e programar e objetivar o que nós queremos, nós conseguimos. Se tiver lei no meio, se não tiver ninguém passando por cima de ninguém, se tiver nenhuma injúria, nenhuma calúnia, nenhum adultério, nenhuma cólera, nenhum pensamento que seja fora da lei, realmente vai ficar cada vez mais distante. Não tem aviador que se chegue. Não tem 4 rodas que você pegue que você vai ficar sozinho. Você pode ir para o Japão para você ficar isolado, mas você vai ficar cheio de gente e cheio de monstros construídos perto de você. A hora de se chegar a estar sozinho, ela vai chegar. Os momentos que se tem para se ficar sozinho, eles têm que existir. Mas tudo tem a sua hora. E a gente precisa perceber o que nós construímos. Por exemplo, uma família com 10 filhos. Você acha que a pessoa tem a condição de dizer, o marido dizer para a mulher que vai ter um momento dele conseguir ficar sozinho? Aí tem aquela velha coisa, por que é que ele teve e quis 10 filhos? Ele não pensou nisso antes. Porque o ser humano ele quer ser igual quando ele começa a jornada, ele acha que ele é igual quando ele começa a jornada dele. Só pelo fato dele ter começado, ele já é diferente. Tem coisas que às vezes demora muito para se sair. Não vou falando de resolver. Tem coisas que se demoram muito a sair de perto de nós, como experiência e conhecimento. Tem coisas que tem dias ainda que ainda duram que é uma beleza. A gente vê fora o dia passar, mas o dia ainda não passou dentro. A pessoa ainda está processando ainda, né, meu filho? Tem gente que vive a vida sempre num determinado ano ou num determinado dia, né? Terrível do passado. Foi vivendo direto ali. E aí, vamos emanar a luz, porque o tempo está acabando, né, meu filho? Vamos. O tempo das coisas está acabando e o tempo dessa gravação está acabando. Se você tem uma oportunidade, venha conhecer essa casa, venha conhecer os projetos solidários dessa casa, venha conhecer os projetos de terapia dessa casa. Se você está precisando ficar um pouco só, eu digo que você vai ficar mais só e com mais gente perto de você. Então é melhor estar perto de gente encarnado do que estar perto com gente desencarnado, porque quando a gente se isola é um prato cheio para desencarnado. E vamos parar de achar que nós somos forçosamente coisas
e indivíduos que sabemos mais do que o Pai que criou a nós. Que a Virgem Maria nos cubra, que a força de todos os pretos velhos do universo possa emanar todos os rezos, todas as curas para os meus desafios. Que agora, na hora do silêncio, na hora de suas dormidas e de seus dobramentos, possamos estar em bons lugares, em boas colônias espirituais, produzindo os bons objetivos e bons trabalhos. Obrigado, meu filho, pela oportunidade. Agradeço a força de Olorum pela oportunidade de ter me chamado até aqui, até esta casa. Dou um grande beijo a esta família Casinha Branca que está fazendo esse grande trabalho. E qualquer coisa eu estou sempre por perto. Graças a Deus. Gratidão, meu velho. E esteja mesmo. E vamos precisar. Sabe as coisas. E uma boa noite, meu. Mande seu ponto para nós conhecer. Por favor. Eu vi preto velho de Angola, eu vi as sereias do mar. Eu vi preto velho de Angola, eu vi as sereias do mar. Pai José, toma conta desses filhos, tira a areia do porão do mar. Pai José, toma conta desses filhos e tira a areia do porão do mar. Eu vi preto velho de Angola, eu vi as sereias do mar. Eu vi preto velho de Angola, eu vi as sereias do mar. Pai José, toma conta desses filhos e tira a areia do porão do mar. Pai José, toma conta desses filhos e tira a areia do porão do mar. Tem outros, mas esse ficará para tirar o que precisa dos corações de vocês. Que assim seja, amém. Gratidão. Até mais, meus filhos. Até mais, até mais.